Já reparou como as HQs mensais ficam feias na estante? Resolva agora esse problema e ainda proteja, valorize e organize sua coleção com os boxes exclusivos da Case in Case. Olá pessoas! Lá em 2011 a DC decidiu reiniciar toda a sua linha editorial. Ok, isso todo mundo já sabe muito bem, ainda mais quem segue o canal porque eu falo muito disso. E eles tentaram dar muito mais atenção para alguns times, alguns personagens que não eram tão famosos. Vários desses personagens a gente já comentou aqui, como Capitão Atom, Besouro Azul, Rapina e Columba, Super Choque e por aí vai. E um dos times que nunca foi tão importante na DC e eles tentaram dar alguma importância foi o Esquadrão Suicida. E aqui no Brasil nós tivemos sim a publicação do Esquadrão Suicida e, bom, hoje teremos análise do Esquadrão Suicida. Um dos quadrinhos teve uma história de publicação aqui no Brasil bizarríssima. Pois bem, vamos lá. O primeiro ponto que eu quero falar sobre isso, da questão de publicação do Esquadrão Suicida no Brasil, é que ele fez parte da pior iniciativa que a Panini já teve no Brasil. Esquadrão Suicida e Aves de Rapina, a primeira revista Esquadrão Suicida dos nossos criadores aqui no Brasil, ela era dessa iniciativa de quadrinhos exclusivos para lojas de quadrinho. Ou seja, o quadrinho não saía em banca, não saía em livraria, saía só em lojas de quadrinhos. O que tornou esse quadrinho um inferno para se achar na época e hoje em dia pior ainda. Pois bem, se você quiser ler o Esquadrão Suicida, ele saiu dentro dos 7 números de Esquadrão Suicida e Aves de Rapina. 7 números, concluindo aqui a primeira fase do Esquadrão Suicida na publicação brasileira. Depois ele foi para a revista própria, mas não com o Esquadrão Suicida 8, né? Ele foi para Esquadrão Suicida 0. Depois, aí sim, Esquadrão Suicida 1, 2 e 3 encadernados, e aí sim tem toda a fase do Esquadrão Suicida aqui no Brasil. São esses 7 números com a Aves de Rapina, depois 4 números encadernados, e assim nós temos de fato todo o Esquadrão Suicida 1, 2. Mas Regis, do que se trata o Esquadrão Suicida? Ele vale a pena todo esse trabalho para achar esses quadrinhos para ler? Bom, vamos comentar agora sobre a sinopse. Eu vou ter que ir um pouco além do spoiler, porque a sinopse é o básico do Suicida, sabe? Esquadrão Suicida é um grupo, o nome técnico é Força Tarefa X, um grupo liderado pela Amanda Waller, ligado ao governo dos Estados Unidos para realizar missões secretas em que ninguém deveria saber que tem ligação dos Estados Unidos. Então, vamos supor que os Estados Unidos queiram eliminar um ditador que está ameaçando eles. Eles mandam o Esquadrão Suicida realizar essa missão. Porque eles são todos bandidos com bombas implantadas na cabeça. Se eles cumprirem a missão, ótimo para os Estados Unidos, mas se eles forem pegos, bom, tanto faz. São vilões de qualquer jeito e a gente explode a cabeça e ninguém fica sabendo de absolutamente nada. Ótimo, muito bom para os Estados Unidos. A formação do Esquadrão Suicida quando começa é Arlequina, Tubarão Rei, Pistoleiro, Voltaico, Aranha Negra e El Diablo. E agora eu vou ter que comentar um pouco além da sinopse, porque a sinopse é só isso, é o Esquadrão Suicida existindo, sabe? Porém, para você ter uma ideia do que o quadrinho fala, aí sim eu vou ter que comentar um pouco mais da história, mas relaxa, não é aquele spoiler que estraga a sua experiência, mas sim aquele spoiler que te motiva a ler, aquela coisa que faz você perceber o quão interessante essa coisa é. Bom, a história começa com a gente acompanhando justamente uma sessão de tortura, né? O Esquadrão Suicida está sendo torturado para revelar informações, e quando termina essa sessão eles percebem que na verdade era o último teste para eles entrarem no Esquadrão Suicida antes de serem mandados para eliminar um estádio de futebol lotado inteiro, 60 mil pessoas. Acontece que, na verdade, toda a grande trama do Esquadrão Suicida é ligada a um grupo terrorista da DC chamado Basilisco. Então, serão várias missões ligadas a esse objetivo. E aí você já pensa, nossa, eu acho que foda, né? Tipo, nossa, que curioso matar um estádio inteiro. Por quê? Como? Quando? Onde? Pois bem, aí você vai ter que ler para entender. Mas saiba que, diferente de outras fases do Esquadrão Suicida, essa fase aqui era toda focada em um objetivo. Ela tem uma história grande e contínua, ele não é uma história procedural. Então, é uma grande história com várias missões no meio, todas focadas nesta missão. E não só missões em si, né? Tipo, faz a missão, volta, acabou. Faz a missão, volta, acabou. As missões dão muito errado, eles têm que lidar muito com o improviso, com se virar, sei lá, no meio da mata, na cidade, na zona rural e tal. Então eles vão ter que se virar de várias formas e é isso. E não se engane, esse Esquadrão Suicida de fato é suicida. Tem vários membros que vão morrer. Mais de uma vez. Vários membros. Na verdade, dentro dessa revista, né, dentro da revista Suicide Squad da DC, tem 3 fases do Esquadrão Suicida. No sentido de que foram 3 roteiristas que assumiram com visões da história bem diferentes. O primeiro foi o Adam Glass, do número 1 ao 19. Depois foi o Wallace Scott, do 20 ao 23, e por último, o Matt Kind, do 24 ao 30, quando a revista terminou, antes de virar no Esquadrão Suicida. Os 3 roteiristas têm visões muito diferentes da história. Mas cada um tem a sua própria história, né? O Adam Glass é que tem a maior história e elabora coisas mais legais, uma coisa mais grandiosa para o universo DC.
O Alex Scott foca em missões pequenas e interação do grupo, né, em dar personalidade a ele. E o Matt Kindt foca numa questão muito particular do Esquadrão Suicida, né? Então vamos falar um pouquinho de cada um. O foco do Adam Glass é justamente em tratar uma coisa que vai afetar o universo DC inteiro. Ou, não inteiro, mas uma coisa importante do universo DC. Uma coisa realmente interessante e de escopo grandioso. E aí você vai ver várias missões dando muito errado, então nunca só a missão acaba e eles voltam e fazem outra missão. É tipo, uma missão começou, ela dá errado, eles têm que se virar, improvisar, dar um jeito de sair vivos, às vezes não conseguem, e aí sempre tem o helicóptero foi derrubado, como é que a gente vai sair daqui agora? Então eles têm que lidar, tem que se esconder em algum lugar, se virar, dar seu jeito. E geralmente isso acontece em toda missão, nenhuma missão sai exatamente como esperado, e isso é muito legal. E o Adam Glass tem um foco também em violência. Esse Esquadrão Suicida é bem violento, é bem sombrio, é bem realista, e eu adorei isso. Tanto que o quadrinho começa mesmo com o pistoleiro sendo torturado com ratos numa panela na barriga dele. E a coisa vai subindo nesse nível. Então tem violência, tem gente perdendo membro, tem gente se ferrando muito, e é isso. E aí, aqui tem interações. Nessa fase do Adam Glass, é justamente a fase que tem interações com outras revistas da DC. Então tem relação com a revista Homem da Ressurreição, né? Resurrection Man, e com a revista do Batman, né? Que tava na fase lá do Scott Snyder com o Greg Capullo. Tem ligação também aqui em um dado momento. Mas são histórias tranquilas que não estragam, não param o andamento da revista. E na verdade deixam só você com vontade de ler a outra revista, né? Porque todas as repercussões são legais aqui e fazem você ficar interessado em ler mais do Esquadrão Suicida e da outra revista, né? Apesar de que não é necessário que você leia a outra revista para entender o que acontece. Eu gosto muito da fase do Adam Glass, eu acho realmente muito interessante a pegada que ele dá pro Esquadrão Suicida, apesar de me incomodar um pouco a pegada que ele dá pra Arlequina. A Arlequina, ela é mulher, ela tá ali pra dar pra todo mundo, pra flertar com todo mundo e ser sensual, só isso. Me incomoda um bocado essa visão da Arlequina, mas tudo bem. Aí na fase do Alex Scott, é focada em ter uma missão surpreendente, em te surpreender com a missão que eles estão fazendo, com a situação, com os membros e com o fechamento da parada toda. A equipe vai mudar várias vezes em todas as fases, isso aí não faz diferença. Mas o Alex Scott ele coloca membros bem diferentes, bem intrigantes, e eles funcionam muito bem. É a fase em que o Esquadrão Suicida mais funciona como uma equipe e as coisas dão certo, pelo menos uma vez na vida pra eles. E sempre o dar certo não é exatamente dar certo, é só que ninguém se fudeu muito no final. Mas é muito legal, é muito interessante e muito divertida. Ele consegue dar uma leveza pro quadrinho e você ri com as interações entre eles. Não é piada, não é um quadrinho de comédia, mas se torna um quadrinho que você ri com as interações. Tipo, tem uma hora que o Tubarão Rei fica olhando pro pistoleiro um tempão, aí o pistoleiro: você tá sorrindo pra mim? E passa-se um momento assim de silêncio, e aí o Tubarão Rei: talvez. É esse tipo de coisa, essas interações bizarríssimas entre eles que você ri porque realmente é muito bem feito, muito engraçado. E aí a fase do Matt Kindt, além dessa fase com a melhor arte do quadrinho, ela é bem focada numa coisa menor. É consequência de uma coisa grande que rolou na DC, e não tinha como você não pensar nisso, né? Se você leu os outros quadrinhos da DC e viu essa coisa grande acontecendo, você vai pensar: puta merda, como o Esquadrão Suicida vai lidar com isso? Então, a terceira fase é totalmente consequência desse grande evento. Mas não se preocupe, é uma daquelas coisas que você vai entender melhor se ler a tal coisa do universo DC, mas não é uma coisa que você não vai entender se você não ler. Então são 3 fases dentro da revista que tem visões diferentes de coisas e agem de forma diferente. São 3 fases diferentes de fato, mas no geral todas elas são muito boas e muito legais. O Esquadrão Suicida do 982 ele é muito bom. E apesar de sim, ele ter sido suavizado com o tempo, no sentido de que ele não é tão violento quanto na primeira fase, né? O Adam Glass, ele já dá uma aliviada um pouco na violência no final da fase dele. E o Alex Scott e o Matt Kindt não seguem esse caminho, focam muito mais em outras paradas. Cara, funciona muito bem. O quadrinho, no geral, é muito bom. Você realmente vê que ele realmente é suicida, que qualquer um pode morrer a qualquer hora. E provavelmente vai. E aí as tramas vão se conectando de uma forma muito, muito saudável. Tem um momentinho da fase do Adam Glass que eu não acho tão legal assim, que é quando eles vão... Quando aquele meio de transporte cai naquele local inóspito, ok? Quem leu entendeu. Aquele momento eu achei meio forçado, porque eu achei meio besta, mas no geral a fase é muito boa. A do Adam Glass é muito maneira, a do Alex Scott é bem divertida e a do Matt Kindt é muito interessante, porque mexe com muitos personagens, dá uma desenvolvida muito boa na Amanda Waller, em todos eles. Toda a tramóia é muito legal, a interação entre eles é muito boa e adiciona ainda mais personagens no universo DC. Então assim, apesar de ter uma publicação zoada no Brasil, sabe, é complicado de achar todos esses quadrinhos e realmente curtir. Se você curte um quadrinho de ação maneiríssimo, realmente assim, de porrada, de bomba, com um mínimo subtexto de alguma coisa, tá ligado? Porque ele não tem esse negócio de, tramas políticas, ideologias, não sei o que.
Ele não tem quase nada disso. O foco do quadrinho realmente é em ação, em diversão, em porrada, em personagens legaisíssimos interagindo. Então, cara, o Tubarão Rei é maravilhoso. Eu amo esse Tubarão Rei, Tubarão Martelo. Ele é sensacional. O pistoleiro é muito, muito bom, tá ligado? Todas as vezes que ele tem que dar um tiro certeiro na puta que pariu e tem alguma coisa atrapalhando ele. A Arlequina no início não é tão legal, sabe? Ela é bem chata. Mas depois, quando começa a trabalhar ela bem, aí ela fica maneiríssima, sensacional mesmo. E até os outros personagens, tá ligado? O Diablo, ele é interessante, mais ou menos. O Voltaico, ele é maneiríssimo. O Ioiô, tal. Todos os personagens que participam são muito legais. E quando eles morrem, sempre é de uma forma espetacular. Sempre a forma como o meu desconhecido morre é espetacular e é maneiríssima. É sempre surpreendente e maneiríssima. Então, assim, eu acho que, sinceramente, vale muito a pena ir atrás dos Conhecidos 2. Mesmo com essa fase, essa forma de publicar esquisitíssima, é muito maneira, muito divertido. Os personagens são muito legais. A arte, no final da fase da Dan Glass fica horrível, tá ligado? A arte dessa capa aqui, nossa, é horrível. Mas fora isso, cara, no geral, a arte é muito legal, muito competente. E, cara, o foco realmente é no roteiro. E a ação é muito legal, você nunca vai ficar de saco cheio antes quando assista. Então, se você quer conhecer vários vilões do universo DC, ter uma ação maneiríssima e não se preocupar muito, só ler e se divertir, cara, é isso aqui. É exatamente isso. Bom, a revista do Esquadrão Suicida não terminou por aqui. Ela continuou sua tradição de publicação zoada e ela se tornou novo Esquadrão Suicida, né? Ela terminou justamente com 30 números lá nos Estados Unidos e teve um mês de intervalo e depois a revista voltou como Novo Esquadrão Suicida. Que aqui no Brasil saiu na revista do Arqueiro Verde e depois revista própria, e teremos sim análise desse quadrinho logo mais. Então, fiquem ligados, porque Novo Esquadrão Suicida também é outra revista... Ai, eu vou poupar comentários, só saibam que... Bom, acho que isso, falei tudo que tinha pra falar pra vocês sobre o Esquadrão Suicida 2. Então, é isso, fica interessante conhecer o maravilhoso mundo dos vilões da DC. Tenha gostado do vídeo, até no próximo e... Falou!